A Bahia já foi terra de Mouro, dos costumes da fé espiritual, onde os negros se rebelaram para lutar por um ideal. Surgiu a revolta malê como um grito de liberdade, movimento que acabaria com os brancos de toda a cidade. Um levante africano, uma conspiração malê, um tormento, um desespero, uma vontade de vencer. História dos malês e história que chama atenção, não é só brasileiros, não é só baianos. Essa revolta, para ser explicada, a gente tem que atravessar o Atlântico e ir de volta aos lugares de origem daqueles que fizeram a revolta para poder entendê-la. Talvez seja uma das poucas revoltas, dos poucos eventos que marcaram a história do Brasil e da Bahia, onde dá para se fazer um traço, né? Dá para se fazer uma linha histórica muito evidente, muito linear com, por exemplo, as populações da Nigéria hoje, né? A revolta dos malês, ela foi um ponto muito importante, porque ela fez tremer a base da sociedade colonial brasileira, justamente naquele momento. Aqui nessa praça foi exatamente um dos sítios históricos mais perversos da trajetória da resistência negra. Foi uma revolta muito grande para as dimensões da Salvador da época, né? Para vocês terem uma ideia, as 600 pessoas que se estima entraram no movimento, se esse movimento acontecesse hoje, com o tamanho da população de Salvador, nós estaríamos falando algo entre 25 e 1000 pessoas nas ruas lutando. Eles reagiram, né? Os chamados malês, eram homens cultos, por sinal. Eles se comunicavam escrevendo em árabe e por isso a revolta ganhou dimensão antes que as forças do governo repressoras percebessem, né? E eles foram objeto de extrema violência nessa repressão. Porque a revolta, que tinha como pilares, não é sobretudo o fim da escravidão, a garantia dos direitos humanos, o fim da imposição religiosa. A luta por direitos humanos, ela nasce na luta da resistência dos negros que para cá vieram na condição de escravos e lutaram aqui, resistiram aqui para a sua sobrevivência, para seja reconhecido como gente, como cidadão. Foi a mais importante, eu diria, das revoltas urbanas, enfatizo bastante, urbanas, das Américas. Foi a única dirigida por muçulmanos. Mas o nome deles, o nome dos malês como muçulmano, estava na frente. Por quê? Os líderes, Lecoutan e outras pessoas. Então, a religião, a fé dele, que aplicou para ele, dentro deles, a coragem. Essa revolta, né, a revolta dos malês, ela foi uma resistência protagonizada por esses negros que acreditavam que nenhuma emancipação ela seria individual, que enquanto ainda houvesse um negro cativo, todos nós ainda estaríamos escravizados. Negros de diversos lugares, etnias diversas, que se juntaram para formar um levante. Então, essa revolta dos malês, partindo aí de Aruna, de Felisbão e de tantos e tantos. Não tem como pensar em revolta dos malês, pensar nas mulheres, né, que tiveram a sua participação, sem trazer Luísa Maim. Uma mulher que viveu de ganho, uma mulher que comprou a própria carta de alforria, uma mulher que ajudou tantos outros a também comprarem suas cartas de alforria. Nós, que consumimos o conteúdo da história, sabemos que Luísa Maim, né, com o seu balaio, né, com as suas vendas que faziam, ela também levava as suas mensagens para os irmãos, arquitetando a revolta dos malês. Ou seja, com a sua tecnologia ancestral nas ruas, vendendo seus quitutes, era lá que Luísa Maim fazia toda a sua organização social e política com o povo negro. E uma figura muito importante, mãe de Luiz Gama, nessa luta contra o processo de escravização.
Então, quando eu penso na Revolta dos Malês, eu penso nas mulheres que criaram o primeiro processo de empreendedorismo negro, que criaram o primeiro processo de estratégia de sobrevivência e resistência, né? Afinal, para que os homens pudessem estar, né, no processo de acesso ao mercado do que era possível ali, né? Os escravizados de ganho. Naquele período, existiam mulheres que cuidavam das suas crias, dos seus patrimônios e pensavam em estratégias para que esses homens não fossem mortos, por exemplo. Então, as mulheres têm um papel, sim, muito importante nas lutas e na revolução, seja na frente delas, né, botando o seu corpo à luta, seja no protagonismo também, indo aí, fazendo estratégias para desviar, né, e assim a gente conquistar grandes legados. Então, as mulheres têm uma participação fundamental. Salve, 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 Lê! Salve, 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 África! Mãe África, que saudade de você! Pra não sofrer, fiz o Levante Malê. Acho muito gratificante ser fundador da entidade como Malê, que no passado houve na Bahia, há 190 anos, uma grande revolta, que foi a Revolta dos Malês. Essas organizações negras têm a Revolta dos Malês como datas específicas que servem muito para nortear as suas ações. A luta por igualdade, a luta contra o racismo, a luta contra toda forma de opressão, são questões de organizações negras, principalmente os blocos afros, né, que eles, desde a sua criação, vêm lutando contra esse tipo de coisa. Hoje, se eu atuo nos movimentos sociais, no movimento negro, como militante, a Revolta dos Malês é responsável por essa militância e por essa minha forma de atuar, entendeu? Em defender a minha comunidade, defender o povo preto em geral contra toda forma de discriminação, de racismo, de preconceito, de uma forma em geral. Então, a Revolução Malê, ela serve como uma fonte de inspiração para que eu e os meus da minha comunidade, que eu converso e que eu chamo na reflexão. Então, quando a gente pega um apontamento da Revolta dos Malês em 1135, ali na madrugada de 24 para 25 de janeiro, nós fazemos uma reflexão do que é ter vida, né? E hoje a gente vê os nossos jovens, né, perdendo as vidas por conta de um segmento que não nos interessa. Eu sou fruto do Bloco Afro. Foi nesse lugar que eu aprendi a conhecer a história dos malês, a história dos búzios, a real história da independência da Bahia, né? E tantas outras histórias cantadas como tema nesses lugares. A Revolta dos Malês cantada pelo Olodum, cantada pelo Ileaie, cantada e ao mesmo tempo profusada pelo Malê, que leva esse nome, né, que depois insere com Malê de Balê, que é esse bloco ali em Itapuã, que conta essa história, essa narrativa importantíssima, ensinando jovens como construir uma sociedade melhor. Em 79 eu participei da fundação do bloco Malê de Balê, lá de Itapuã. E o nome Malê me provocou, me instigou a mergulhar um pouco na história da Revolta dos Malês. Bom, através de pesquisas, nós encontramos um livro, Tambores de Todos Nós, de Antônio Rizério, e pesquisamos, aí encontramos a Revolta dos Malês. Mas você sabe que os acontecimentos na Bahia, que favorecem o negro, a Secretaria de Educação nunca passa isso para a escola. Então fiquei abismado como é que na Bahia existiu a Revolta Negra, uma das maiores revoltas negras do Brasil, se não a maior. Aí resolvemos botar o nome Malê, mas podia ser um derivado, Malê de quê? Malê de Balê. De Balê é um arranjo próprio nosso, que você pode interpretar como felicidade, axé, bênção. Então, quem questionar de Balê,
Tem muitos que pensam do balé como é Inhaçã, a música de Inhaçã. Mas de balé é Malê tribo, de balé tribo da felicidade. Ao sol da madrugada, Licutã, Ruana, Calafate, entre outros por lá. O tempo faz a força na memória, referência quilombola, nenhuma mensagem singular. Eu acredito que essas lutas todas, revoltas, como a gente chama, conjuração baianas, como a gente chama, insurgências, tudo isso aconteceu para o Bloco Afro como continuidade de não deixar essa história, por mais triste que ela foi, ou foram, não deixar essas histórias acabarem. O legado que fica para nós do movimento negro, né, que tem aí na sua base essa grande história de luta, é que a gente precisa continuar lutando para assim fazer uma real sociedade modificada, onde a gente consiga ter direitos para todos e todas. O legado da Revolta dos Malês, né, não só a Revolta dos Malês, como todas as outras lutas de resistência do povo negro aqui no Brasil, é de que, acima de tudo, a gente precisa se organizar enquanto coletivo, né? Como há 190 anos atrás, pessoas já estavam pensando em coisas que a gente ainda vivencia hoje dentro da nossa cidade e que, com certeza, vai ser uma ferramenta para a gente conseguir ainda mais ter um triunfo coletivo, né? Porque nenhuma vitória será individual, enquanto a gente ainda estiver pensando enquanto povo e população negra dentro dessa cidade. É a sociedade baiana e a sociedade brasileira, não esqueça desses referenciais de luta, esses referenciais extremamente significativos para nós, negros e negras. É trazer os exemplos de luta do passado para as lutas do presente. A gente que está na frente tem que preservar essa luta, essas revoltas, que está bem esclarecido que eles lutaram para chegar onde chegaram. Eu espero ainda viver um tempo em que todas as pessoas pretas desse país estejam unidas verdadeiramente. Porque a gente fala muito da união, vamos dar as mãos, a gente não precisa estar de mãos dadas. A gente já nasce ligado pela ancestralidade. Que a gente reconheça que todas essas lutas, todas essas revoltas que aconteceram, que o nosso povo promoveu no passado, foi querendo construir e pavimentar um caminho que a gente tenha a condição de caminhar de forma respeitosa. Então, que essas revoltas, que todos esses movimentos de rua que a gente vai, que a gente luta e que a gente grita, sirva de motivação verdadeira para o povo preto entender que unidos seremos sempre mais fortes. A Bahia já foi terra de Mouro, dos costumes da fé espiritual, onde os negros se rebelaram para lutar por um ideal. Surgiu a revolta malê, como um grito de liberdade, movimento que acabaria com os brancos de toda a cidade. Um levante africano, uma conspiração malê, um tormento, um desespero, uma vontade de vencer. Hauçais, negro malê, mandingas, negros malê, tapa, negros malês, Dejis, negros malês, Minas, negros malês, Congus, negros malês, Malinques, negros malês, Grunices, negros malês. Era uma etnia que habitava na Bahia, era uma etnia que habitava na Bahia. Foi Bamboche que trouxe o oráculo pra Bahia. Foi Bamboche a quem os búzios respondia. Foi Bamboche que trouxe o oráculo pra Bahia. Foi Bamboche a quem os búzios respondia. Aruna, negro malê, Pacife Lucutã, negro malê, Luiz Sanin, negro malê, Manuel Calafate, negro malê, Elisbão, negro malê, Nicobé, negro malê, Tassalu, negro